Hoje queremos falar com você, professora. Nosso assunto é sobre o podcast como ferramenta pedagógica. Para iniciar essa nossa conversa, precisamos entender que o podcast é um conteúdo em forma de áudio e que tem sido bastante utilizado por divulgadores como alternativa para chegar aos seus interlocutores de forma rápida e de fácil acesso por meio das plataformas digitais. São conteúdos para ouvir que abordam os mais variados temas e atingem um público diverso, em especial os adultos. Mas podemos pensar em formas de utilização de podcasts para crianças? Recentemente, em março de 2020, a Unicef lançou um podcast educativo para ajudar as crianças durante o isolamento social. Com o título Deixa que eu conto, traz histórias, brincadeiras e atividades para crianças em fase de alfabetização. Diante desse panorama geral, e não tendo sido encontrado um podcast que tenha como objetivo exclusivo falar de ciências por meio de historinhas, bem como a necessidade de buscarmos alternativas de manter o projeto Com Química das Crianças vivo e ativo, mesmo em tempo de isolamento social, é que estamos contando histórias na forma de podcast, histórias cujo conteúdo são assuntos ligados à ciência. Nesses podcasts, apresentamos histórias já escritas e publicadas por outros autores, unindo a literatura e ciências. Destacamos que o tamanho do arquivo de um podcast é menor que arquivo de vídeo, e esse formato consome também menor quantidade de dados da internet. Também é um modo de acesso para crianças que tenham algum tipo de problema de visão. Poderíamos então nos perguntar, por que literatura e ciências? Inicialmente, falar sobre literatura é, sem dúvida, falar sobre imaginação. A importância da literatura infantil se destaca como uma etapa para criação e estímulo à imaginação, uma vez que não se sabe ao certo em que idade, nem em que forma e em quais circunstâncias a imaginação aparece na criança. Se nas ciências na escola atentamos para a necessidade de trazer conhecimentos sobre ciência, é na literatura que encontramos um espaço privilegiado para estimular a criança a imaginar e criar. Temos que lembrar que na ciência, a imaginação e a criatividade são fatores importantes para o fazer da ciência. Einstein já nos disse, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Nesse contexto, um conteúdo da literatura que fala de ciência na forma de um conteúdo audível serve de estímulo a crianças para imaginarem e visualizarem mentalmente não só os personagens da história que está sendo narrada, mas também a ciência que ali está sendo contada. Assim, a criança dá sentido ao que sua audição está captando. É uma forma de interação diferente e que talvez poucas crianças tenham experienciado, já que vivemos em uma época na qual o som e a imagem fazem parte do nosso dia a dia e onde pouco imaginamos, pois consumimos o produto da imaginação de um autor, de um filme, de um desenho animado e de tantos outros conteúdos em forma de vídeo que as crianças têm tido contato. E talvez em um futuro, essas crianças que estão ouvindo as histórias possam imaginar e escrever as suas próprias histórias, sejam histórias de ciências, sejam histórias sobre outros assuntos. Interessa-nos, sobretudo, falar das linguagens que circulam na escola e, mais especificamente, aquelas relacionadas ao ensino de ciências para crianças, que é o público do projeto Com Química das Crianças. Assim, a literatura, por meio das histórias infantis, faz parte desse mundo a ser conhecido e desbravado pela criança, e que também pode ser o mundo da ciência. É nesse universo amplo que chamamos de mundo da imaginação e do faz de conta que acontece a construção do pensamento infantil e que tem reflexos em ações para a vida adulta. Disso não temos dúvida. Muitos autores da área de cognição reforçam essas ideias. Podemos dizer que a imaginação, a criatividade, a curiosidade e a observação
são pilares importantes para a construção do pensamento científico. Mas como a imaginação tem sido explorada quando uma criança recebe uma história com imagem e som? Teríamos outras formas de exercitar a imaginação? É nesse caminho que empreendemos nossos esforços, publicando toda quarta-feira um novo episódio na atividade Ciências em Historinhas do projeto Com Química das Crianças da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Esse material pode ser acessado em vários locais, de forma virtual, e é disponibilizado também de forma gratuita, podendo servir como material para a diversão das crianças, mas, sobretudo, como material para os professores proporem atividades didáticas para suas aulas, sejam presenciais, sejam remotas. Queremos auxiliar o professor nessa tarefa e, para isso, estamos divulgando, a partir de agora, no YouTube, ideias de atividades de ciências a partir de cada episódio das histórias que estão sendo disponibilizadas. Esta é uma forma de trabalhar com as crianças em dois aspectos. Um, o da imaginação, o outro, o concreto. No segundo caso, o concreto, trazemos sugestões de atividades práticas que estão relacionadas à história narrada no podcast. Assim, para cada episódio, a criança pode ampliar seus conhecimentos sobre a ciência, explorando ações de experimentar, observar, criar hipóteses, manipular objetos, medir, formular problemas, prever, interpretar dados, refletir e tantas outras que o professor pode estimular em seus alunos. Esperamos contribuir com o ensino de ciências e que vocês, professores, possam utilizar nosso material em suas aulas. Convidamos a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube para receberem o nosso material sempre que ele é postado. Deixamos aqui um forte abraço virtual a todos os professores e professoras que querem caminhar conosco neste projeto.